Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Primeiro, agradecer aí pela preocupação de sempre, pela entrevista, pelo trabalho, né, da imprensa aí, na pessoa do Luiz aí hoje. Realmente nós fizemos uma notificação. É um paciente do sexo masculino. Ele teve um deslocamento até a cidade do Rio de Janeiro, onde o mesmo já tem esse acompanhamento pela vigilância, tá? Por outros diagnósticos, tá? E assim foi feito conforme a orientação da vigilância, onde foi feita a coletagem, né? E foi encaminhado para a FUNET. E assim estávamos aguardando o resultado. E esse resultado veio aí de forma positiva, né? E o paciente está bem já, inclusive pelo prazo, acredito, já recuperado já, tá? E é o primeiro caso, né? Nós não temos outros casos suspeitos, tínhamos apenas esse mesmo, que teve um deslocamento para a cidade do Rio de Janeiro, mas até então nós não temos, por enquanto, outro caso assim, em investigação não. Então, criamos aí esse comitê interno, né, pela Sueli, que é responsável, a Ludmila, secretária adjunta, onde a gente tem feito esse acompanhamento junto com o Estado de Minas Gerais, onde me parece que já tem 9 casos, Governador Valadares, Sete Lagoas, Belo Horizonte e agora a cidade de Mariana. A gente acredita, até numa posição do secretário de Estado de Saúde, o Fábio Aquerete, onde ele disse já ser uma possível transmissão comunitária, né? Inclusive já está trabalhando nesse sentido, né? Porque por mais que o nosso paciente deslocou até a cidade do Rio, mas a gente já acredita já também numa situação já de transmissão comunitária. A Secretaria de Saúde, através da vigilância, nós vamos fazer aí, já estamos fazendo junto com a população, né, quais são os procedimentos que devem ser feitos, a quem procurar, as unidades já estão sabendo já, né? Porque tem os sintomas aí de íngua, ferida, febre, né? Então a gente já está orientando a população nesse sentido. Os cuidados são os mesmos aí da Covid, né? Vamos dizer dessa forma, pelo que foi me passado pela vigilância, pode ser através de contato ou através também de aerossóis também emitidos aí de pessoa para pessoa. Não tem a princípio não tem um risco assim muito alto de letalidade, né? Vamos dizer dessa forma, mas existe um risco muito alto de transmissão. É importante a gente conscientizar a população aí. Nós vamos estar fazendo um trabalho aí de orientação muito forte aí por esses dias, porque a gente sabe que esses são os casos que estão sendo registrados, né? E os que talvez não estão sendo registrados, porque às vezes não chegou até um posto de saúde, às vezes não chegou a fazer esse lançamento. Então é um momento de muita atenção, de redobrar aí os atendimentos dentro desse diagnóstico aí nas unidades, dentro dessas orientações. E assim a gente está encaminhado para receber aqui, fazer a notificação e encaminhar para a FUNET para fazer os resultados. Então, Luiz, ela é uma forma assim mais clara, né? Mas não só apenas, porque tem pessoas que têm febre, junto com essa característica da ferida que pode vir, porque a ferida pode ser que ela demore um pouco a vir, mas a pessoa já manifesta, né? Já com febre. Tem uma característica também de ter íngua. Então é importante, são esses 3 assim, componentes que alertam, né? Então, às vezes, a característica principal, com certeza, é a ferida que acaba fechando mesmo assim o diagnóstico, né? Mas a gente faz essa orientação para procurar quanto antes, tá? As nossas unidades de saúde, porque a equipe está toda orientada nesse sentido, e fazer também, quanto antes, fazendo esse diagnóstico, né? Ou pelo menos ali fazendo a notificação, coletando o material, tão logo a gente já consegue fazer essa notificação. Ah, tem medicamento? O tratamento vai tratar realmente específico se a pessoa tiver com febre, uma dipirona,
Então, assim, é um tratamento mesmo dos sintomas da pessoa que ela tiver, né? Então, não existe, assim, um medicamento específico, sabe? Então, é dentro de sintomas, assim, realmente de cada pessoa. Então, esse teve todas as características. Teve o ferimento, teve também a íngua que foi sentido também, né? Então, daí, o mesmo, por já ser paciente do nosso município, ele já teve o contato já com a médica já fez essa coletagem, aí demorou acho que de 4 a 5 dias já saiu o resultado. Então, Luiz, nós somos referenciados pela vigilância do Estado, né? Então, assim, é um questionamento que realmente já está sendo feito, né? Por que do sexo masculino? Então, a gente, assim como o Estado e como o Ministério da Saúde, vai evoluindo dentro das notas técnicas, né? Eles vão emitindo várias notas técnicas de como fazer, de como orientar, mas até então não tem nada específico assim por que ser do sexo masculino, não, né? Pode ser que seja uma coincidência, ou pode ser que já saia um estudo, né? Realmente já apontando nesse sentido. Com certeza a primeira forma assim mais preocupante, né? É a questão do contato mesmo. Então, é realmente observar, né? Dessa forma, até mesmo na hora que aparecer, né, esses ferimentos, as pessoas terem cuidado, né? Para também não sair tratando, porque acaba tendo contato ali, passa a mão, né? Vai vendo dessa forma, não é um profissional de saúde, por isso que a gente orienta realmente buscar as nossas unidades de saúde para que evite esse contato mesmo, sabe? A vigilância do Estado, ela sempre tem mandado essas notas técnicas, como mandou no Covid, dentro dessas orientações. Mas existe também essa possibilidade de ser por via aérea mesmo, né? Então, mas nós acreditamos que o primordial mesmo é o contato realmente. Então, realmente a nossa vigilância, a Ludmila junto com a enfermeira responsável, eles estão tendo reunião com o Estado assim 3, 4 vezes por semana nesse momento. Ontem mesmo teve uma reunião de decisão, como que ia fazer, porque o caso, quando deu positivo, a primeira situação que nós fizemos foi avisar o paciente para depois soltar uma nota técnica, divulgar nesse sentido, né, em respeito ao paciente, por ser um paciente único, né? Então, existiu esse contato. E assim foi feito dessa forma. A Mariana divulgou, eles lançaram no boletim do Estado, né? Mas acreditamos que esteja no início, né? Mas a cada semana tem aumentado, né? Eu estava falando de 9, já passa para 24, e aí você começa a ver, esses são os casos registrados, né? E aí quando você divulga pela mídia, pela imprensa, que é muito importante, as pessoas começam a ter a semelhança. Peraí, não, tá falando aí tal, né, da varíola, qual que é o tipo de ferimento? Aí começa a ver, aí essas pessoas começam a ter noção do que realmente tem acontecido no Estado. Dani, você acredita numa pandemia? Não, mas eu acredito numa contaminação se os municípios aí não tomarem cuidado, tomarem essas normas de segurança mesmo, porque bem disse aí você, Luiz, hoje a utilização de máscara no município é dentro dos ônibus e nas unidades de saúde, né? Então eu acredito que tão logo já deve sair uma nota do Estado, da Secretaria, orientando através dessas determinações. Porque eu acredito em óbito, não acredito. Mas eu acredito sim numa contaminação que não, talvez pode ser que não chegue dentro de uma pandemia, mas que esses números vão subir sim. Isso aí eu não tenho dúvida não. Então, vamos estar sempre fazendo a reunião com o Estado, ver as diretrizes, mas eu já acredito já sim numa possível utilização de máscara aí novamente, se continuar nesse ritmo. Porque onde tem 29, nós já estamos falando de uma contaminação comunitária, né? Por mais que o nosso paciente esteve na cidade do Rio, mas hoje, quantas pessoas ele teve contato? Né? Você vê que já está crescendo, né? Como foi o primeiro caso, existe sempre aquele formato de como fazer, como notificar, né? Porque o Estado também, eles têm as ferramentas lá onde você faz as notificações, né? Mas, a princípio, a gente trata como possíveis casos, né? Que a gente chama de casos em análise, mas após a confirmação pela FUNED,
e aí sim a gente vai divulgando no boletim. No boletim do município, o Estado faz dessa mesma forma. Mas até lá existe esse processo de isolamento mesmo, a gente tem até que estudar qual que é o prazo, me parece que é de 7 a 10 dias que eles estavam falando, que poderiam transmitir, né? Então a gente precisa de mais informações da vigilância do Estado, junto com o Ministério, né? Acredito que nesse momento tem vários profissionais da área aí fazendo esse estudo sobre esse processo, né? Como que é feito, como que a gente vai fazer o isolamento. Então, assim, está em andamento. Então, assim, a gente está tratando a situação junto com o Estado, mas evoluindo para frente. Se vai aumentar, qual que é a perspectiva, né? De como fazer as normas de segurança. É igual a gente comentou aqui, a princípio é contato. Então, não é uma situação que você é viral. Você consegue ver na pele da pessoa por fora, dentro de uma característica que chama a atenção, né? Uma íngua juntamente com a ferida. Então, é um diagnóstico que você não precisa de ir lá fazer um teste de Covid, né? Por mais que ele tenha essa demonstração que você consegue ver, mas ele só fecha o diagnóstico via a coletagem que é enviado para a FUNED, aí sai o resultado positivo. Mesmo que tenha todas as características, o município não pode tratar como caso positivo. A gente trata sempre como possível caso. E após a notificação, aí a gente tem esse compromisso de fazer toda a notificação aí, juntamente com a vigilância. Então, alguns casos, por exemplo, que aconteceu nas cidades, o que eles fizeram? Eles fizeram um encaminhamento do paciente que chegou a ser internado no Eduardo de Menezes. Alguns casos eles fizeram dessa forma. Mas eles falam que a maioria dos casos são casos que podem ser tratados os sintomas. Não necessidade em si de fazer uma internação, nesse sentido, sabe? Então, a gente está aguardando aí um posicionamento da vigilância do Ministério da Saúde no que fazer em alguns casos. Que até então não teve caso que a pessoa teve que ficar internada na UTI, né? É só mesmo o tratamento da questão da ferida ali, dos sintomas, aí teve febre, né? Então seria mais ou menos nesse sentido. Por enquanto ainda não tem nenhuma determinação da vigilância nesse sentido, não. Então, em relação ao Covid, nós temos percebido aí já um aumento, porque até então não tem a efetividade do tempo do que a vacina ela consegue bloquear o vírus. Pra você ter ideia, nós já estamos falando de quarta dose, né? Os profissionais de saúde aí já estão tomando a quarta dose. E nós já estamos tendo aí até alguns profissionais de saúde aí, nos últimos 15 dias, pelo menos 4, 5 profissionais que eu conheço foram contaminados pelo Covid. Nós estamos falando aí de já tomando a quarta dose, né? Então é importante a gente reforçar, precisamos ainda de complementar aí o ciclo vacinal ainda, de muita gente terceira dose sem tomar, população, a gente faz aí esse chamamento, esse cuidado, já estamos entrando na quarta dose, né? Então é importante porque tem demonstrado no Estado aí pelos boletins, inclusive o secretário de Estado disse já num aumento já para julho em relação à Covid. Por mais, Luiz, que o SUS já está tratando a Covid como uma doença normal, vamos dizer assim, uma contaminação normal, se fosse de uma gripe, mas nós não estamos com um processo de bloqueio resolvido ainda não. Porque alguns casos que estão testando positivo aí que veio a óbito no estado, quando você vai verificar, são pessoas que realmente nem tomaram vacina. Ou são pessoas que tomaram e têm como é que fala? Fugiu a palavra. Comorbidade, já numa idade avançada, junto com comorbidade. Mas nós não temos esse estudo hoje efetivo da vacina. A vacina comigo vai durar 4 meses, 3, com você 2, 4. Nem tanto que eles já estão falando assim de você tomar a quarta dose 3 meses após a terceira, né? Então eu acho que eles devem ter pego um espaço talvez aí mínimo, né, de 3 meses para poder fazer esse trabalho, mas até então é alarmante, é preocupante. Isso começou logo quando teve aquele show de skunk lá em Ouro Preto. Quando teve aquele show, na outra semana já explodiu o Covid novamente, essa contaminação.
Então, assim, isso preocupa, né? Mariana tá tendo festival de inverno, eu sou a favor, realmente tem que ter e tal, mas a gente precisa de ter a consciência que o Covid não acabou, não. Isso, a segunda dose, ela foi até muito, muito bem aceita, inclusive dos idosos, né, que já estão caminhando aí, já estão fazendo o processo já para a quarta dose. Já foi liberado essa semana também, me parece que pela Coronavac também, já em crianças abaixo de 5 anos, né? Então, isso, né? Então a gente precisa também de avaliar dessa forma. A questão da segunda dose tem um percentual aí para mais de 90, né? Aí a terceira dose, a gente tem muita gente ainda que falta complementar essa questão da terceira dose. Há muita gente falando assim, não vou tomar porque dá reação, né? O Covid acabou, já está sem máscara. Mas é importante complementar esse ciclo vacinal. Dentro de já aproximando aí pela quarta dose, porque o município, o Ministério não estaria disponibilizando vacina à toa, né? Então a gente acredita que ainda a gente está num processo aí, por mais que o SUS tenha tratado como uma doença comum, vamos dizer assim, como uma gripe, né? Que entende que não vai acabar, por enquanto, a curto prazo, e vamos continuar aí junto, como se fosse vacina da gripe, que acontece todo ano, a questão do calendário, né? Mas a vacina da gripe ainda vale um ano, né? Ela teve essa alteração agora, porque teve aquela modificação H3N2, e aí teve que fazer novamente. Então, assim, é importante também a vacina da gripe junto com a do Covid, né? Então, é importante para a gente poder imunizar a população. Só que isso a gente não pode pensar só de forma de município, né? Nós temos que pensar assim de forma a nível Brasil mesmo, né? Foi muito tudo liberado, show, partido de futebol, né? Então é importante o pessoal ter essa conscientização. Tá tudo liberado? Tá, mas eu também tenho que tomar a quarta dose. Nós tivemos, a princípio, estava muito baixa. A primeira adesão da primeira dose, né? Foi muito procurada. Então todo mundo assim, né? Os adolescentes, os pais cobrando. E teve uma adesão muito grande. Mas no início, pós o período lá de 15 dias que teve que tomar a segunda dose, que foi um período mais curto, e aí a gente não teve uma adesão muito grande no início não, mas aí nós começamos a fazer essas divulgações, essa importância de complementar esse ciclo vacinal. Aí deu até uma melhorada nos índices, no percentual, sabe? Mas nós tivemos que realmente fazer um chamamento mesmo. Não sei se é porque os pais não foi na data certa que estava marcado, se deixou para ir depois, porque nós estamos fazendo vários dias desses, sabe? Então foi complementando, aí eles começaram a ir depois, mas aí já deu uma reação até positiva, né? Nós não temos muito casos hoje positivos em crianças assim que agravam, né? Mas de agravamento não, mas hoje está muito comum criança aí, 8, 9, 10 anos ter Covid. A porta de entrada é a urgência, né? Que é a policlínica. Hoje nós temos mantivemos aquele contrato que nós fizemos de 10 leitos de UCI no Hospital Mossorota. É importante a gente destacar dessa forma. E o que é feito? Nós não desativamos esses leitos. Hoje, nós também não podemos deixar o leito lá sem funcionamento. Então é feito dessa forma. A gente faz como se fosse um efeito sanfona. Por quê? Quando tem o Covid, vai voltando os leitos. Volta 5, volta 7, volta 8. A gente vai voltando. Então, quando precisa de internação, ainda a gente tem 3 leitos lá específicos para o Covid. Os outros 7 são os outros sintomas que acabam acontecendo. Mariana hoje ainda tem muito AVC, está tendo infarto, né? Então, assim, pós-pandemia, se você fizer a comparação com janeiro lá, no início de janeiro, ou pegar qualquer mês, antes da pandemia não tinha tanto essas internações, essas intercorrências. Hoje é muito comum acontecer trombose, embolia pulmonar. Então, assim, Danilo, é pós-Covid, é o quê? É o prazo de 2 anos que o paciente ficou sem procurar as unidades. Então, eu acho que é tudo isso, sabe, Luiz? Eu acho que é um pouquinho de tudo isso. E a gente tem que trabalhar dessa forma porque
os nossos pacientes têm chegado ali um pouco agravados, sabe? Muito AVC, você viu aí alguns casos de jovens aí, né? Uma pessoa que estava andando de bicicleta, teve um AVC, caiu. Então, assim, nós temos que também ligar o alerta para outros diagnósticos, né? Então, a gente tem feito dessa forma e vamos utilizando esses 10 leitos de UTI dessa forma. Nós não desativamos por esse motivo. Mas hoje, se precisar de entubar um paciente, Covid, precisar de ficar internado, nesses últimos meses aí nós não tivemos assim paciente de forma agravada, não. Então, inicialmente está correndo muito bem, está dentro do prazo. A questão de aprovação dos projetos, né, não só no município, mas também na vigilância, onde já foi encaminhado lá pela 3ª vez para o retorno, né, onde tem que fazer algumas adequações, inclusive estrutural. Eles dão um parecer fazendo a devolução e a vigilância vem apontando onde tem que fazer as alterações no projeto, né? Mas tão logo já está no início aí já de finalizar, já para iniciar as obras e já teve já um repasse já. Então, Luiz, você tocou num ponto muito, muito interessante e por isso que nós fizemos questões de divulgar essa nota nesse sentido. Ontem mesmo eu estava assistindo, até no Jornal Nacional, realmente, já passou inclusive essa matéria falando da dificuldade dos municípios em adquirir os medicamentos. Vamos lá por parte. O que tem feito? Nós temos uma tabela que nós aprovamos por lei, que são 404 medicamentos, que nós chamamos da REMUM, né, que é a Relação dos Medicamentos Municipais, onde nós fazemos as nossas compras pelos processos licitatórios, como assim sempre tem sido feito. O que tem acontecido na hora da gente fazer os pedidos, as empresas justificarem que não estão conseguindo adquirir esses medicamentos. Recentemente nós tivemos aí dificuldade em conseguir os antibióticos, teve falta inclusive de antibiótico na rede. O único que estava conseguindo era os injetáveis que ainda a gente tinha na Policlínica e tinha no Hospital Mossoró, onde a gente deixou para um caso de agravamento. Mas de uma forma geral, nas farmácias também não encontravam esses medicamentos, né? Eles lá alegam a questão de matéria-prima e também do aumento assim assustadoramente. Então, quando você faz um processo licitatório, a nossa ata, o profissional, a empresa, ela tem que manter esse preço durante 12 meses, podendo fazer o reequilíbrio se tiver aumento dessa matéria-prima. Só que nesse caso, não estava encontrando a matéria-prima. Os laboratórios estavam com dificuldade de conseguir. Então, assim, alguns medicamentos realmente, principalmente os antibióticos, teve uma dificuldade muito grande. Hoje a gente está conseguindo comprar, mas teve que fazer um reajuste de preço, né? Teve que fazer o reajuste de preço. Ontem mesmo finalizou a nossa licitação dos injetáveis. O preço também está acima da tabela CEMED, que é uma tabela de referência de mercado. Ou seja, nós vamos ter que sentar com a controladoria, com a procuradoria, dizendo que o nosso preço de referência, o que foi licitado, está acima do nosso preço de referência. Então nós temos que sentar, ver a melhor forma de fazer esse fechamento, entender o mercado e dar um parecer no processo, porque a população também não pode ficar sem o medicamento, né? Então existiu aí, como aconteceu aí na questão do combustível também, do diesel, essa loucura nesse aumento assim, né, de semanas em semanas, aconteceu também nessa situação toda de medicamento. E um reequilíbrio, aí a empresa vai ter que demonstrar quanto que ela comprava por nota fiscal, quanto que ela está comprando hoje. Enfim, é um processo moroso, mas é um processo que nós temos que finalizar, porque a população não pode ficar sem medicamento, né? Tem sim, inclusive também do Estado. Nós estamos com falta lá de pregabalina, que a gente está com dificuldade de comprar também. Nós fizemos também várias notificações para as empresas, porque algumas aproveitou o momento, né, para querer justificar. E aí a gente viu que não era dessa forma e fizemos as notificações, aí algumas entregaram, né? Então acabou
surtindo efeito também nessas notificações. Aí acabou entregando, mas sim, tivemos sim vários medicamentos, inclusive hoje deu até uma regularizada maior, mas ainda temos alguns ainda em falta. Então, Luiz, existem já uns estudos pelo Estado, mas nada assim pelo Ministério de forma oficial. O que a gente consegue entender é o seguinte: antes da pandemia, nós tínhamos um número X dessas intercorrências. Isso é fato. Pós-pandemia, isso triplicou. Isso a gente consegue comprovar com números. Aí vem a questão. Pós-Covid? Nós sabemos, dentro de reabilitação, muitas pessoas hoje, por exemplo, com dificuldade de visão, queda de cabelo, cansaço, isso já vinculou em relação ao pós-Covid. Mas eu acredito muito também no prazo da pandemia, que é aquele período onde a população realmente ela ficou em casa, né? Então, deixou de fazer um acompanhamento ali com o cardiologista, né? Deixou de fazer um acompanhamento ali, talvez de um exame de sangue, para verificar algumas outras situações. Alguns pacientes, como não fez o acompanhamento, acabou entrando na urgência para algumas cirurgias também, né? Cirurgia de hérnia, vesícula, acabou entrando na urgência também dessa forma. Mas eu acredito muito que pelo espaço de tempo, né, onde a própria rede e o Estado diminuiu essas consultas, nós tivemos que reverter a rede, mas eu acredito muito no pós-Covid, sim. Eu não tenho estudo, não sei se vai ter estudo relacionado, mas, por exemplo, trombose, vários médicos falando, não toma determinada vacina não, porque é propício a ter trombose. Então, vários médicos já faziam esses relatórios também. Então, já existem esses estudos. O que eu posso, assim, comprovar é com números o aumento que realmente aconteceu no município. Há mais de 1 ano e meio já, nós criamos um local específico pós-Covid, que é lá no Previne, onde tem o cardiologista, tem a equipe da doutora Janine, que faz o acompanhamento. O que mais teve em relação ao pós-Covid? A questão de fisioterapia, dentro dessa reabilitação principalmente respiratória, na dificuldade, no cansaço que as pessoas estavam. Aumentou demais também o encaminhamento na questão da oftalmologia. Vários pacientes pós-Covid que tinham exames recentes de vista normal, começou a ter algumas sequelas também, né? No caso das mulheres aí, foi muito relatado também a queda de cabelo e também baixas, na hora que foi fazendo os exames laboratorial, baixas vitaminas, né? Tendo necessidade aí de complemento de vitaminas para realmente fazer todo o estudo de vários exames. Então nós liberamos esses exames, alguns medicamentos específicos, algumas vitaminas mesmo que entram assim mais em choque mesmo para poder uma dose de ataque mesmo para poder reanimar a pessoa, sabe? Então assim, o pós-Covid ele foi muito pesado. No início teve um agravamento porque a gente não tinha vacina, né? E aí inverteu. Com a vacina ele segurou o processo, né, de contaminação, mas o pós-Covid ele tem sido muito agravado. Eu mesmo tive um processo de pós-Covid muito pesado. Eu tive Covid em janeiro, dia 15 de janeiro. Com 1 semana eu já estava com uma dor assim, insuportável nas costas. Cheguei a ter cãibra nas costas mesmo. Fiz acupuntura, fiz liberação do músculo. E aí fiquei mais de 30 dias nesse processo. Aí após esse processo eu tive essa contaminação por uma bactéria que alojou na coluna, onde agravou e eu tive que fazer uma cirurgia de urgência para poder drenar, né? Então assim, 39 anos, nunca fiz nenhuma cirurgia de urgência, nada, os exames tudo bom. Então o que me leva a acreditar? É pós-Covid, não é? Né? Eu tive um pós-Covid onde eu tive que fazer um tratamento muscular pesado para poder melhorar, não estava muita dor insuportável, que depois gerou essa bactéria. Então assim,
é muita novidade, sabe? Você vê pessoas assim, de saúde muito boa dentro do pós-Covid. Eu falo que hoje o pós-Covid é pior do que a própria contaminação durante o processo Covid. Principalmente quando veio essa Ômicron aí, que a característica dela é muita dor muscular mesmo, dor em costas mesmo. Vários médicos relatando aí, dentro desses estudos mesmo pós-Covid, você pega a data certinha, é o que aconteceu comigo. Dia 15, passou uma semana. Então assim, sabe, aconteceu comigo também, né? Luiz, eu vou ser bem sincero, se eu fosse dar uma nota aí de 0 a 10, eu vou ser sincero aí, dentro do que passou, eu daria uma nota 7 para a nossa equipe. Porque eu até balancei muito no início no cargo, quando entrou a pandemia. Por quê? A minha forma de trabalho junto com a equipe era, nós temos que notificar. A primeira coisa que eu disse para o ex-prefeito Duarte, nós precisamos de adquirir testes. Não adianta só trabalhar com sintomas. E assim foi feito, ele deu essa liberação. Mariana foi uma das primeiras cidades do estado de Minas Gerais a reconhecer teste, caso positivo, através de teste rápido. E assim foi muito questionado, você lembra muito, né? Muito atuante aí na pandemia, a gente conversou bastante, onde na nossa micro Mariana sempre em casos à frente, casos contaminados à frente. Ah, mas só a Mariana que tem Covid, Ouro Preto ficou 30 dias sem divulgar boletim, Itabirito também, porque não tinha caso positivo. Mas eu disse para o prefeito Duarte na época, olha, faz avaliação no final da pandemia, porque enquanto nós estamos notificando, nós estamos isolando. Então, nós temos que trabalhar através das taxas. Trabalhar a taxa de letalidade e mortalidade. Aí sim, por quê? Porque quanto mais casos positivos eu tiver, melhor para o município. Porque eu tendo caso positivo, eu estou isolando. E assim eu fui muito criticado, até por alguns secretários da época, alguns vereadores do grupo falando, não, Du, não pode ficar fazendo teste, não, tal, tá muito ruim. E Mariana sempre foi comparada aí com Ponte Nova, Itabirito, Ouro Preto, de forma negativa. Você sabe muito bem, Luiz, durante o acompanhamento do processo como um todo, Mariana é a cidade da micro que teve menos óbito. Por quê? Pelo trabalho que foi feito lá no início. Assim como foi feito também na febre amarela. Então a gente já entrou já com uma estrutura de um QG que nós montamos dentro da febre amarela, que foi mais ou menos dentro desse sentido, onde a gente começou a monitorar os casos. O primeiro caso é um caso que teve lá na Alemanha, que a pessoa veio de fora, você lembra? O primeiro óbito que nós tivemos. Então a gente tinha cada caso acompanhado, de onde que a pessoa deslocou, de onde que veio. Só que durante o processo começou a ter tantos casos positivos que já não dava mais para acompanhar, né? E aí Mariana mais uma vez investiu em teste, fizemos teste do comércio, deixamos assim, um encaminhamento lá embaixo liberado para todos os testes. Na época o teste chegou a custar R$170, hoje está em torno de R$10, a R$8 para o município um teste. Mantemos hoje ainda esse teste nas unidades de saúde, nas unidades básicas também, para poder desafogar ali a policlínica. Você não precisa hoje ir lá na policlínica fazer o teste, basta você ir na unidade que você é referenciada, relatar os sintomas e você faz o teste. Então Mariana ainda continuou dessa forma, né, Luiz? Nós fizemos também um trabalho muito importante no lado dos idosos, onde nós fizemos a testagem lá em massa, 4, 5 vezes, né? Não tivemos perda lá, inclusive, do Covid, e logo na semana que a gente começou a fazer esse acompanhamento, teve essa fatalidade aí, né, lá em Ouro Preto, onde perderam vários idosos, teve em Ipiranga também. Então a gente preocupou muito, sabe? Por isso que eu dou essa nota 7, porque assim, você imagina só, era tudo muito novo. Ah, tem que usar EPI. Ah, eu atendi fulano naquele dia que estava contaminado. Eu tenho que fazer teste, como que vai ser? E outra, né? Sem perspectiva nenhuma. Trabalhando ali naquele processo, sem perspectiva de vacina, sem nada. Então, assim, realmente os profissionais de saúde linha de frente, assim como eu também acabei sendo linha de frente, tinha óbito na casa das pessoas, ninguém ia, ligava, era para mim, o SAMU não ia. Teve um caso de uma pessoa que faleceu na Rua Direito, não sei se você vai lembrar desse caso, de um estudante da UFOP, que a Polícia Civil não foi. Liguei pro delegado e ele falou, não, a Polícia Civil não está fazendo autópsia não, devido aí ao processo da pandemia,
E nem a funerária queria ir, eu que tive que ir. Insisti, eu falei, não, a funerária tal, você tem que fazer, senão eu vou chamar a polícia para fazer a ocorrência. Então, assim, foi tudo muito novo, sabe? De muito aprendizado, de muito investimento que acabou tendo. Infelizmente, precisou de ter uma pandemia para a gente conseguir colocar 20 leitos funcionando na Santa Casa. Hoje nós não temos leito específico Covid, mas nós dobramos os leitos da Santa Casa. Chegamos a ter até 30. Vários recursos para comprar os equipamentos. Mariana hoje tem lá embaixo 5 leitos de UCI, onde nós temos os nossos equipamentos no Hospital Monsenhor com mais 10 leitos. Então, assim, a equipe realmente assim, se dedicou, se desdobrou. Tivemos vários profissionais também que acabou tendo Covid. Não poderia nem fazer quase que isolamento nenhum, porque era 7 dias no máximo. Então, assim, chegou a ter baixa de médicos. Então foi um processo, assim, de muito aprendizado, sabe, Luiz, que vai ficar para a história. Mas, de uma forma geral, nós conseguimos salvar muitas vidas, sim. Então, Luiz, é aquilo que eu falo, sabe? Dificilmente a gente vai conseguir buscar uma excelência na saúde do município quando você não tem um apoio estadual, um apoio federal. Por que ainda a gente conseguiu ter aí, dentro da minha avaliação, essa nota 7? Porque Mariana tem um recurso para investir na saúde. Mariana, hoje, se a gente fosse depender do estado de Minas Gerais para repasse, nós não íamos conseguir fazer essa gestão que foi tão bem feita na saúde. Hoje a saúde mariana, 90% é de recurso próprio. 10% do Ministério junto com o Estado de Minas. Mas por que eu falo isso? Porque é uma pandemia que aconteceu de forma mundial. Então, nós estamos aprendendo durante o processo. Evoluindo ali dentro do processo. E os municípios ficaram cada um com sua estratégia. Porque o Estado não posicionou. O Estado não posicionou hora nenhuma, dava as notas técnicas, mas hora nenhuma posicionou como que tinha que ser feito. Você viu que cada município fazia o decreto para isso, fecha o comércio, faz dessa forma. Até depois o Estado posicionar quando criou aquele projeto lá que eu esqueci o nome. Minas Consciente. E a gente já estava avançado. O que Mariana fez foi praticamente o Minas Consciente. E depois a gente teve que largar tudo que estava sendo feito e entrar para o Minas Consciente de forma geral. Ora, nenhum município pode ser tratado com outro de forma geral. Você vê Mariana do Preto Tabirito, nós estamos próximos, mas cada um com suas características. Mariana, por exemplo, os distritos, muitos idosos. Então, cada um tinha uma linha de ataque, de defesa também diferente. Mas durante o processo, hoje, se tivesse uma nova pandemia, Deus permita que não, mas eu acredito que Mariana estaria mais preparada ainda para fazer. Fica aquela questão, porque 7, 8, 9, muitas situações a gente foi criando de acordo com o que foi acontecendo, dentro dos poderes de decisão. Por exemplo, nós tivemos que desativar a fisioterapia. Desativamos a fisioterapia e em maio já estava pronto para 23 leitos. Mesmo assim, eu preocupado junto com a equipe, nós desativamos a odontologia. Acertamos em desativar a físio? Sim, até porque utilizamos os dois. A odontologia também. Mas de uma certa forma, quando a gente trata a questão de pandemia, eu entendo que nós não conseguimos atender outros diagnósticos. Eu fiquei... Agora que nós estamos retornando e vamos inaugurar e entregar a fisioterapia de volta. Então isso me preocupa, esse período sem fisioterapia, esse período sem odontologia. Por mais que nós estávamos tratando de uma pandemia, eu vejo, por exemplo, um erro que foi uma orientação do Ministério de falar que a população fique em casa. Eu vejo que realmente foi um erro naquele momento, porque muitas pessoas que realmente precisavam de um atendimento ficou em casa, quando chegou a entrar no atendimento, talvez já entrou de forma evoluída. Então, assim, a gente acaba, por mais que uma orientação do Ministério, a gente entende também dessa forma, sabe, Luiz? Que talvez, algumas pessoas que acabaram agravando tivessem ido de forma precoce, vamos dizer assim, por mais que estava estourando os casos, talvez eu acho que seria um atendimento melhor, sabe? Seria uma alta melhor ao paciente. Nós tivemos paciente que ficou 45 dias internado na UTI.
a média era muito arrastada, era de 15 a 20 dias um paciente na UTI. Não é aquele paciente que fica 3, 4 dias. Era no mínimo 15 dias. Né? Então isso tudo impactou, né, dentro de um processo. Mas de uma forma geral, a Mariana atuou bem, sim. Olha, Luiz, é importante destacar para a população de Mariana ainda a questão da utilização de máscara, dos cuidados mesmo de higiene mesmo, porque essa mudança para frente, nós estamos quebrando um paradigma. Essa questão hoje de você ficar higienizando as mãos, usar a utilização do álcool gel, isso é para sempre. Nós não vamos conseguir mudar isso. Então, assim, dizer à população que eu ainda recomendo a utilização de máscara, principalmente em locais fechados, vamos dizer assim, dessa forma. Chamar a atenção também dentro do transporte coletivo, onde a gente tem visto aí no tarifa zero um aumento muito grande também dessa utilização. E isso a gente fala para as duas situações, né? Para a varíola e também em relação ao Covid, que ainda não finalizou. Então nós vamos continuar fazendo junto com a população aí esses alertas, quais são os cuidados, e também convocar a população já aí, para quem já tem idade, já para que tome a 4ª dose. É importante complementar esse ciclo vacinal, principalmente as pessoas que têm comorbidade. Então fica aqui esse nosso apelo, esse pedido à população e o compromisso nosso de estar divulgando todas as ações em casos positivos, em casos suspeitos também.